Meus nobres cartoleiros, aqui estamos. Logicamente que não é para a primeira rodada do Cartola FC, mas eu diria para a primeira rodada desafiadora desse ano de 2018. Até aqui, nas duas primeiras rodadas de Cartola, nós tivemos uma vida muito tranquila, porque são naturalmente rodadas maravilhosas para valorização e todos os favoritos corresponderam, todos os principais jogadores aí mitaram e valorizaram divinamente e os nossos times conseguiram aí então condições muito boas para poder seguir tocando em frente ao longo desse Cartola FC, né? Que vai chegando um momento aí que a gente tem que escalar uns caras caros e então é muito importante valorizar bastante no começo, né? Acontece que nessa terceira rodada os grandes favoritos praticamente não estão disponíveis pra gente, né, galera? Como podemos ver aí com as notícias, o Palmeiras, o Roger falou que vai poupar, mas não disse quem, e aí já apareceu um monte de jogador como dúvida no Cartola. O jogo do Santos não vai valer porque foi adiado para julho. O Grêmio vai poupar, e muito justo isso, né? Porque jogou quarta-feira em Goiânia, vai ter um jogo terça-feira pela Libertadores em casa e joga agora no sábado, então no Rio. Ia ficar apertado aí pro time titular do Renato Gaúcho, que vem num grande momento, né? O Grêmio é um dos principais times aí do futebol brasileiro. E então a gente perdeu aí três grandes favoritos e agora temos que se virar, né? Por outro lado, isso tem a vantagem, né, que vai exigir da gente um pouco mais aí de, lógico, que sorte, mas de percepção das partidas, né, tentar aí achar um favorito fora de casa, né, tentar acertar aí com mais precisão do que simplesmente ir porque o time é favorito e tem grandes jogadores, né? Vamos ter que ser mais cartoleiros, digamos. Então eu mostro para vocês esse desempenho na segunda rodada, aí a gente vai para a escalação do Super Toro, onde eu explico também um pouco mais o sistema de valorização dessa terceira rodada e explico a minha escalação, né? A gente comenta aí os jogos, depois o bons e baratos e aí voltamos aqui para o fechamento do serviço. Partiu mitar de novo, galera! Pois bem, meus nobres, eu mostro aí o desempenho do Super Toro na segunda rodada. Começo de ano inesperado, né? Avassalador, não poderia começar melhor aí o nosso Cartola FC. Fizemos 89,98 pontos, praticamente 90, e uma valorização de 20 cartoletas, 20,80. Agora o nosso patrimônio total é de 148,46 cartoletas. Foi uma rodada praticamente perfeita e você vê que foi a sina dessas duas rodadas, né? Pelo fato da gente não ter conquistado a perfeição, ainda ficamos um pouquinho para trás aí com relação a muitos cartoleiros que conseguiram acertar tudo, né, literalmente, né? Eu não sei o que tá acontecendo, mas a galera começou aí não dando sopa pro azar, e duas coisinhas aqui que a gente escorrega já fica um pouco para trás, né? E logicamente aí foi o Sid Clay que fez falta, né? Tinha que ter escalado ele, quem não escalou se deu mal. E o nosso terceiro meia, que a gente foi com Sornoso aí, e o Gustavo Blanco do Galo foi muito bem. O restante, tudo certo. Goleiro, 14 pontos. Léo Moura teve o SG, tá bacana. O Fábio Santos e o Veríssimo aí que perderam SGs de maneira surpreendente, né? Fábio Santos com gol contra do zagueiro Gabriel. Linda cabeçada, não acerta uma a favor, mas contra foi uma beleza, né? Sem chance de defesa pro Vitor. E o Veríssimo no último lance, que loucura, né? O camarada ia tirar 6,4 aí, ter o SG, ia valorizar muito mais do que valorizou, que ele era bom para isso.
Então foram 10 pontinhos que fizeram muita falta e foram perdidos de forma surpreendente. O Hever do Flamengo teve o SG, tirou uma nota boa. E do meio para frente aí acertamos o Paquetá, o Otero como capitão foi uma boa. O Ricardo Oliveira também mitou. E você nessa rodada ter errado os demais atacantes não teve tanto problema porque tiveram poucos se destacando, né? Poucos escaláveis, né? Porque a gente estava visando valorização e praticamente nenhum aí se destacou. E as notas do Luan e do Everton até que não foram lá grandes e caras, né? 5 pontos do Everton, 4,6 do Luan, tá até bacana. Só faltou mesmo aí os SGs dos nossos defensores e acertar os 2 detalhes ali, o terceiro meia e o segundo lateral. Essas rodadas foram carrascas, viu? A gente teve que ser perfeito, não bastou só mitar não. Mas tá bom. Agora a gente vai para uma rodada que vai exigir um pouco mais aí do nosso lado cartoleiro, né? Nosso lado estratégico. E vamos ver o que a gente consegue recuperar. Vamos aí com a escalação do Super Toro. Então, meus nobres, assim vai entrar em campo a máquina para essa terceira rodada do Cartola FC. Eu sei que eu preciso explicar para vocês também o sistema de valorização, mas com certeza vocês estão vendo uma escalação muito diferente da projetada para essa rodada, né? Da escalação base. Então, não vou segurar a ansiedade aí e vou dizer logo os meus critérios para poder chutar o balde literalmente, né? Fazer muitas apostas, jogadores aí pontos fora da curva, mas logicamente cada um com seus motivos e com boas chances de ir bem na rodada caso aconteça aí o que a gente está esperando, né? Então vamos lá, fase por fase aí, o que eu arrumei. Logicamente o time chegou a esse ponto, primeiro pela situação na rodada. O Grêmio, que era um dos favoritos, vai poupar todo mundo. O Santos, um dos favoritos, o jogo vai ser em julho. O Palmeiras, um dos favoritos e o principal favorito. O Roger disse que vai poupar jogadores, mas não disse quais. Nós até temos condições de prever quais vão ser os jogadores que serão poupados e quais que vão jogar. O Cartola mais ou menos já indica isso pra gente. Tem o Diogo Barbosa e o Borra que devem ser poupados. Enquanto isso, o Marcos Rocha, o Dudu e o Keno seguem como prováveis, levando em conta o jogo na Bombonera. O Dudu jogou os 90 minutos, né? E o Keno descansou um pouco mais. Então eu acho que se for levar em conta aí questão física, o cartoleiro poderia escolher pelo Keno ao invés do Dudu, a não ser que vá com os 2 jogadores, né? Opinião minha aí, para quem pensa em não abrir mão de pelo menos um atacante do Palmeiras. Mas aí eu aproveitei essa oportunidade que o Palmeiras vai encarar a partida de uma maneira menos rígida, né? O time tá um pouco mais tranquilo, ele sabe que tem um time muito superior, que não vai precisar fazer tanto esforço igual, por exemplo, para vencer o Boca Juniors na Bombonera para sair com os 3 pontos, né? Não vai ter a mesma dificuldade. Então eu aproveitei esse clima para poder fazer apostas no meu time. Porque o Palmeiras praticamente foi o que sobrou, né, de time favorito aí para a rodada, vai todo mundo no Palmeiras, e o Palmeiras não vai levar tão a sério como a gente está dizendo, então eu aproveitei para poder fazer apostas aí no meu time. A começar pelo capitão, o Pedro, dessa vez eu estou escolhendo um capitão que eu acho que vai me dar gols. Nas 2 primeiras rodadas eu pensei em pontuações seguras para poder ir com Gabigol no jogo Santos e Ceará, dobrando a nota dele, ele ficou com 11 pontos, e o Otero no jogo Atlético Mineiro contra o Vitória, dobrando a pontuação dele, nós ficamos com 22 pontos. O cara certo nessa rodada para poder nos dar
uma pontuação segura seria o Zé Rafael do Bahia, com toda certeza. Ele já deu a mostra aí na partida anterior de que vai imitar bastante esse ano novamente e seria o cara certo aí dos 7, 8 pontinhos. Mas a gente preferiu arriscar um pouco mais em um atacante que a gente acredita que vai fazer mais de 2 gols e que aí, mais de 1 gol, né? Não precisa ser 3 também. E aí, com a sua nota dobrada, nós vamos tirar uma pontuação muito alta. Entramos naquele 8 ou 80 porque se o cara não fizer gol, não fizer nada, ele vai tirar uma nota com certeza baixa e ele é o capitão. A gente vai ficar a ver navios aí nessa rodada, ainda mais que não estão apostando aí no Palmeiras, né? Mas escolhemos arriscar. E o Pedro é um menino que está numa fase boa, ele não é lá um grande centroavante, mas é muito dedicado e o time do Abel é meio elétrico, né? O time corre bastante e o Pedro ele tem aproveitado as oportunidades, fez muitos gols no Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro já deixou sua marca também no jogo passado contra o Cruzeiro. Então foi escolhido aí como nosso capitão. Eu completei o ataque com Vinícius Júnior, porque eu acho que vai ser um jogo legal para ele. O Ceará não me mostra que está pronto para disputar a Série A ainda, né? O time perdeu para o Santos sem impor nenhuma dificuldade. Contra o São Paulo empatou sem gols, né? O São Paulo que não está numa fase muito legal. E agora pega o Flamengo aí em casa. O Flamengo um pouco mordido, né? Pelas alfinetadas que o seu torcedor mandou aí na recepção do time no aeroporto, né? Os jogadores nunca foram tão bem recebidos na vida deles, para não dizer ao contrário. Essas coisas eu acho que costumam dar certo, né? O torcedor às vezes consegue ligar algumas tomadas aí que os jogadores descuidaram e deixaram fora, né? Então, acho que vai ser um jogo bom pro Vinícius Júnior. O Lucas Paquetá eu mantive porque ele tá numa fase muito legal e ele é sempre um jogador que pontua bem, mesmo não fazendo gol, né? Você vê que ainda não deixou sua marca no Brasileirão. Aliás, deixou, né? Foi inclusive o gol mais rápido aí do campeonato contra o Vitória. É porque eu pensei só no jogo contra o América Mineiro. Ali ele não fez gol, ele não deu assistência, mas tirou quase 10 pontos. Foi isso que eu quis dizer. Ele muitas vezes não precisa de fazer gol e de dar assistência para poder tirar uma boa nota. Então é um jogador que a gente manteve junto com o Zé Rafael e o Otero, né? São 3 meias que estão passando essa impressão esse ano, sempre pontuando bastante, independente de fazer gol. A situação para meias nessa rodada tá bem bacana, porque além deles tem o Serginho do América Mineiro, vem mostrando ser um grande meia aí. O Rodriguinho, lógico, para quem tem condições, né? Mas o Corinthians dessa vez vai ser o visitante, pega o Atlético Mineiro. E aí eu aproveito para poder explicar um outro critério que eu adotei nessa escalação. Por que o Sid Clay encarando o Otero e o Ricardo Oliveira? Porque é um jogador que, assim como o seu Zé Rafael, como o Lucas Paquetá, como o próprio Otero, eu já estou começando a encarar como coringa, meus nobres. Ele passa a impressão aí de que vai fazer boas pontuações de cada 5 rodadas em 3 ou 4, digamos. Sempre na maioria das rodadas ele vai muito bem. E o Atlético Mineiro é um time que parte muito para cima. O Gustavo Blanco e o Luan são os ponteiros aí do Galo, né? O Blanco, ele é um jogador muito versátil, né? E volta e meia ele toma o lugar ali dos atacantes do Luan e do Roger Guedes e aparece no fundo para poder participar da jogada de ataque. Até deu uma assistência para o Ricardo Oliveira. Então é um jogo que vai propiciar ao Sid Clay aí muitas roubadas de bola. Ele contra o Paraná teve um scout sequinho, sem nenhum vermelho. Ele só fez o gol, deu uma assistência, roubou 4 bolas, ficou todo no verde mesmo. Então tá numa fase boa, eu acho que vai continuar mitando aí. Mesmo que perca o SG, pelo menos 5 pontinhos ele faz. E depois nós vamos explicar porque também ele é um jogador excelente, mas muito bom mesmo para valorização. E aí nós não poupamos esforços para poder escalar, não medimos esforços, né, para poder escalar ele.
Aí tá explicada essa situação, porque Sid Clay contra 2 do Galo, o Hever completa esse trio flamenguista que a gente escalou, e o Hever tá numa fase até legal de Cartola, né? Ele sempre pontua e tem a chance lá do gol de cabeça. É impressionante como ele sempre sobe mais que os adversários, né? E eu acho um jogo muito propício aí para ele fazer um golzinho, como a gente tá dizendo. O Ceará ainda não está pronto para jogar a Série A. E aí, pronto, então o Hever tá escalado, a gente também não mediu esforços para poder ir com ele. E do lado o Rodrigo Moledo, porque o Cruzeiro também parece que vai poupar uma galera aí, e isso deu mais chances pro Internacional. O Moledo também é um jogador que faz as suas pontuações quando o Inter joga em casa, né? Ele nunca fica só no 5 ou só no 0 quando perde o SG. Vamos aí arriscar, acreditar que o Inter tem chance de sair com o SG. E isso seria muito bom para o Moledo, que com certeza ele daria uns pontinhos legais para o nosso time. A escolha do goleiro Douglas, junto aí com o Zé Rafael, 2 jogadores do Bahia, né? Eu escalei ele porque me interessou o Bahia não estar com a sua zaga titular. Com isso, eu acho que o Atlético Paranaense vai ter mais oportunidades e é um time muito bem organizado pelo Fernando Diniz. Tende a dar muito trabalho para o nosso goleiro. Então aí a gente também precisava de um goleiro barato. O nosso time custou aí 148,35, sobraram apenas 11 centavos nos cofres. Então foi muito em cima aí a escolha do Douglas e do técnico do Paraná, que foi o técnico mais barato. Eu também explico aí as razões do Micali. Mas só para terminar quanto ao Douglas, eu acho que como o Bahia não vai estar com a sua zaga titular, ele vai ser mais exigido aí e tende a fazer muitas DDs beneficiado aí pelo jogo em casa, né, pela atmosfera da Fonte Nova, enfim. E por ser um mito de Cartola. Antes de eu chegar no Rogério Micali, eu termino de explicar os jogadores. Pelo Ayrton, lateral esquerdo do Flu, se o Fluminense vai ter SG, a gente não sabe, né, pode até ser que não tenha, mas ele tem se destacado um grande jogador. Ele tem um drible característico que quando ele joga a bola na frente, praticamente ninguém ganha dele na corrida. Ele dá um tapa de uns 5 metros na bola e consegue pegar, evitando que a bola saia pela linha de fundo. Às vezes chegando até na frente da cobertura do jogador que está marcando ele. É um jogador arisco, um jogador cascudo, né? Raçudo, porque ele parte para dentro mesmo do adversário, é um driblador e tem um passe muito legal para o meio da área. Tem chance sempre aí de dar uma assistência. Os dribles dele não são tão clássicos quanto do Gilberto. O Gilberto dá canetinha, dá chapéu. É um jogador mais malabarista, né? O lateral direito tricolor. Mas aí o Ayrton, os dribles dele é na base da raça aí, da correria. E tende a tirar bom proveito aí em cima da defesa do tricolor paulista. Eu tô confiando muito nele aí nessa rodada. Então tá explicado todos os jogadores. O Otero, né? Voltando um pouquinho pro meio, o Otero sempre pontua bem. Ricardo Oliveira acho que vai fazer gol, por isso tá escalado, enfim. E o técnico Rogério Micali? Lógico, ele está escalado porque é o mais barato, entretanto também porque o Paraná ele tá encarando esse jogo como um jogo da vida, bem diferente aí, por exemplo, do Palmeiras contra o Chapecoense. Eu acompanho o Facebook do Paraná e eu vejo lá, nossa, a forma como o clube está encarando esse jogo, né? Eles estão fazendo vários retrospectos de jogos históricos do Paraná, dias aí inesquecíveis na vida do clube. É um grande barato, né? É uma oportunidade em certos momentos única, né, do time estar disputando a Série A do Brasileirão. E esse é um dos jogos em que a conquista dos 3 pontos é mais viável, né? Vai pegar o Sport, que ainda também não está com o time preparado para jogar a Série A, tá em fase de muitas contratações, entrosamento aí do time. A gente sempre lembra que o Sport praticamente fez um time novo para jogar a Série A. Se fosse com o time que jogou o Campeonato Pernambucano, seria uma das equipes mais fracas aí da competição. O time que está formando é bom, mas vai levar um tempo
até pegar o entrosamento, né? Então, para o Paraná é uma chance aí da vida, quem sabe numa dessa tem um SG e o nosso técnico tire uma boa nota. Como a gente está dizendo, uma escalação arriscada, mas cada um desses atletas e do treinador, né? Tem os seus motivos, tem as suas possibilidades de imitarem, né? Para todos a gente fez um estudo aí, né? Levantou todas as possibilidades e a gente espera que dê tudo certo e esses jogadores correspondam, nos tragam uma grande pontuação, independente do que o Palmeiras vá fazer contra a Chapecoense, né? Se o Palmeiras mitar, o nosso time indo bem também, a gente não reclama e todo mundo sai ganhando, né? E assim então tá explicada a escalação surpreendente aí que nós fizemos para essa rodada. Partindo agora para explicar a situação da valorização, os dois principais aspectos que nós temos que considerar nessa rodada, meus nobres, é buscar jogadores com a média alta em relação ao preço. Isso vale, por exemplo, para os atletas que são mais caros, né, que tem aí um certo valor que seria muito difícil ele conseguir em nota. E aí, quanto mais próxima a média dele for do preço, mais chance aí ele vai ter de valorizar, né? Menos pontos ele vai precisar para poder começar a ganhar umas cartoletinhas. E o segundo caso é um jogador barato, porque para ele não vai ser nenhum problema, né? Tirar uma nota aí maior do que o seu preço até. E sempre que um jogador, o cara custa 6 cartoletas, tira 7 pontos, ele tirou muito mais do que aquilo que é esperado para um jogador que custa 6 cartoletas, então ele vai sempre valorizar. Então, o jogador com a média alta em relação ao preço acaba sendo o nosso principal, a nossa principal apego, né? Porque isso pode servir para os jogadores que são mais caros. Por exemplo, citando atletas aí que são ótimos, né? Nós escalamos o Sid Clay, que custa 15 e tem 12 de média. Isso é um número astronômico, praticamente aí 80% do preço dele mais de 80% do preço dele é média, né? Então isso é fantástico para o jogador, o leque praticamente fechado, né? Outra situação boa, o Ricardo Oliveira, que ele é barato, ele custa 7,65 e tem 6 de média. Essa é uma situação muito boa, ele é ótimo para valorizar. Eu cito também que a gente escalou aí o Ayrton Lucas, lateral do Fluminense, que custa 10 e tem 7 de média. Sempre assim, jogador com a média alta em relação ao preço são os melhores para valorizar. Aí a gente tem que ter cuidado com a abertura do leque. Tem jogador que tem a média boa, mas ele já custa um pouco mais caro. Por exemplo, o Vinícius Júnior, ele custa 13 e tem 7 de média. Não é tão boa assim para valorizar. O Hever, ele custa 18 e tem 9 de média. É uma média espetacular, mas é um jogador de 18 cartoletas, tá um pouco distante. O Dudu, por exemplo, que a gente não escalou, ele custa 17, tem 6 de média. A média até bem inferior à do Hever e praticamente o mesmo preço. Então o Dudu literalmente não é boa para valorização, né? E se o cartoleiro está pensando aí em tirar umas cartoletinhas, né? Além do Keno que a gente tinha falado, ele estar fisicamente superior aí ao Dudu, levando em conta os últimos jogos, né? O jogador aí mais descansado, ele é muito mais tranquilo para valorizar. Que o Keno é barato, ele custa 8, tem 4 de média. Sua média é baixa em relação ao preço, mas ele tem essa vantagem de ser aí barato. Um jogador de 8 cartoletas e 98 centavos, tirando aí na faixa de 6, 7 pontos, ele já está valorizando, ainda mais no caso dele, que estaria aumentando a média que tem, né? Então isso seria fundamental aí pro Keno, né? Esses são então os dois aspectos. Quando o jogador é barato, você pode sempre confiar, porque não vai precisar de tanto. E se o jogador for caro, mas ele tiver a média dele muito próxima do preço, ele é muito bom para valorização.
É isso então, galera. Aí vocês podem vendo jogador por jogador. À medida que for abrindo o leque, a gente já pode ficar sabendo que é uns pontinhos a mais que o jogador vai precisar fazer. Coisa de 5, 6 pontos, viu? Também não é lá aquela nota toda, não. Essa terceira rodada ainda tá nesse esquema de valorização. É depois que a gente vai começar a exigir aí que o jogador tire uma nota maior do que a que ele fez na última rodada, né? Independente do preço, independente da média dele. Depois que o mercado estiver estabilizado, né? E assim então tá explicado, vamos apresentar para vocês o nosso Bons e Baratos. Para fechar então, meus nobres, tá aí na tela o Bons e Baratos. A escalação eu projetava fazer até 100 cartoletas novamente, mas diante a termos tido 2 rodadas aí que com certeza foram espetaculares para todo mundo, não deixou nenhuma chance aí de algum cartoleiro ter escapulido e até perdido cartoletas nesse começo de cartola. Então um time aí que está custando 102,34 cartoletas só não vai servir se o cara estiver começando a jogar dessa rodada, né? E aí tem como dar uma leve mexidinha aí para poder encaixar um time até 100 cartoletas. No mais, segue aí um time bom, barato. Logicamente tivemos que deixar muito cara bom de fora. Meio campo praticamente impossível de pegar algum dos grandes jogadores, são todos caros. Você tem ali o Zé Rafael, que é muito caro, Lucas Paquetá, o Otero, Serginho, que é o meia do América Mineiro, até o Gustavo Blanco do Galo, né? Então a gente teve que fazer algumas mixagens, por exemplo, ao invés do Zé Rafael colocamos o Vinícius, ao invés do Lucas Paquetá colocamos o Diego, e ao invés do Otero e do Gustavo Blanco, os dois muito caros, e aí a gente foi buscar o Lucas Lima lá do Palmeiras, que é um dos jogadores aí bons para a rodada que aparecem prováveis, né, no time palmeirense. No ataque a gente praticamente repetiu aí a nossa escalação do time principal, só acrescentamos o Keno, que é consideravelmente mais barato que o Vinícius Júnior, então ficou bem equilibrado aí o time quanto ao preço. A defesa a gente só trocou o Hever e colocou o Juan, e o restante tá a mesma coisa. Esse time não é tão bom assim para a valorização, o que faz com que ele seja viável é o preço dos jogadores, todos muito baratinhos. O atleta mais caro, que é o Sid Clay, é ótimo para valorizar, e ali você tem o Ayrton Lucas muito bom, o Pedro bom para valorizar, Ricardo Oliveira ótimo também, e isso aí vai trazer um equilíbrio de pontos e de cartoletas no final das contas. A gente, quando tem pouca grana, tem que fazer muita loucura, e eu acho que vai ser uma constante esse ano no Cartola. Então é bom mesmo que as rodadas sigam dando tudo certo, para que possamos escalar sem preocupação quando o negócio começar para valer mesmo daqui a mais umas 2 rodadas. Vamos com tudo! Meus amigos, aí então está as nossas escalações, e tomara que dê tudo certo. Eu só tenho 30 segundos, está dando armazenamento cheio aqui no celular. Estamos aí com jogadores que eles nos ajudem bastante nessa rodada, né? Mais uma aí de muita pontuação e muita cartoleta. A gente sabe que vai ser complicado, mas é só os nossos escalados irem bem e tá tudo certo. Fechamos então. Aquele abraço e bora mitar! E aguentou. Vambora.